Sabe, existe uma força quase invisível que está moldando cada detalhe da nossa vida. E o mais curioso é que ela não está lá fora. Ela está acontecendo agora mesmo, aí dentro de cada um de nós. É a nossa conversa interna. E é exatamente sobre ela que a gente vai mergulhar agora. Muito bem, vamos lá. Pensa nisso. Existe um diálogo secreto, um roteiro oculto que roda sem parar dentro da mente. A gente segue esse roteiro sem nem se dar conta. Vamos fazer uma pequena pausa. Neste exato instante, além da minha voz, tem uma outra voz aí dentro. Uma que está comentando, talvez concordando, ou quem sabe até discordando do que está sendo dito. É essa voz que nos interessa. E ela não para, nunca. É um fluxo sem fim de palavras, de sentimentos, que acaba virando a trilha sonora da nossa própria existência. A grande maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca prestar atenção de verdade nessa conversa. E é justamente por ser automático que esse diálogo é tão, mas tão poderoso. Ele é um hábito da mente, sabe? Uma engrenagem que fica girando ali sem parar, repetindo os mesmos padrões que a gente aprendeu e guardou com o tempo. E aqui está o ponto-chave. Muita gente acredita que a vida começa com as ações, com o que a gente faz no mundo. Mas a verdade é que ela começa bem antes, nesse diálogo interno. Se ele não for observado, a vida vira uma repetição quase mecânica, sabe? Como esse caminho da esquerda. A verdadeira criação consciente, que é o caminho da direita, só acontece quando se assume o controle dessa conversa. Olha, essa ideia não é nenhuma novidade. Na verdade, ela aparece em várias escolas de pensamento, cada uma com sua própria linguagem, claro. Vamos dar uma olhada em como isso se apresenta a partir de 3 perspectivas bem diferentes. Para a psicanálise, o princípio é muito claro. Uma pessoa sempre vai retornar para o ponto onde a sua verdade inconsciente está fixada. Não importa o quanto ela se esforce por fora para mudar. Se o roteiro interno continua repetindo, isso não é para mim, ou eu não sou bom o suficiente, a mente vai dar um jeito de voltar para essa crença raiz. É quase como um ímã. Agora, o místico Neville Goddard, ele vai ainda mais direto ao ponto. Ele diz que a realidade lá fora não responde aos nossos desejos, mas sim aquilo que a gente assume como a nossa identidade. Então a conversa interna não é sobre o que se quer ter, mas sim a expressão constante de quem se acredita ser. E essa ideia de assumir uma identidade leva a gente para uma terceira perspectiva, a de um curso em milagres. Aqui, a grande lição é que a escolha de verdade não está entre as situações da vida, e sim entre as interpretações que a mente dá para elas. Manter pensamentos de medo, de falta, isso é escolher a ilusão. E o mundo, então, só reflete essa escolha. A conversa interna é exatamente esse lugar onde a decisão é tomada. Ok, a teoria a gente entendeu. Mas como colocar isso em prática? O segredo não é lutar contra o roteiro antigo, é assumir um novo. É uma mudança fundamental de identidade mesmo. E aqui, olha, a gente precisa esclarecer um mal-entendido gigante. Esse trabalho não tem nada a ver com ficar repetindo frases positivas para tentar se convencer de alguma coisa. Isso raramente funciona, porque aquele roteiro inconsciente é sempre mais forte. Essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, a gente vê o esforço, a luta para se convencer de algo. Essa é a essência das afirmações. É uma tentativa de motivação. Do outro lado, a gente vê a leveza. Essa é a fala coerente, o resultado natural de uma identidade que já foi assumida. O objetivo não é se forçar, mas ser coerente com quem se escolheu ser. E é aqui que a gente chega numa pergunta que pode mudar tudo. Se uma pessoa já fosse exatamente quem ela deseja ser, como seria a conversa interna dela? Ela estaria se preocupando se vai dar certo ou estaria pensando com a certeza de quem sabe o que está construindo? A diferença é total. Vamos deixar isso ainda mais concreto, mais palpável, com um exemplo que afeta a vida de muita gente: a prosperidade. A mudança fica bem nítida aqui, né? De um lado, no roteiro da falta, a conversa é toda sobre dificuldade, sobre escassez, dinheiro é difícil, nunca é o suficiente. Já do outro lado, no roteiro da estabilidade, a conversa é sobre capacidade, sobre processo, estou construindo consistência, eu administro bem os recursos. A mudança não é mágica, é uma mudança de identidade para alguém que constrói prosperidade. E aqui está a consequência mais natural disso tudo. Um roteiro interno negativo manipula a gente como se fôssemos marionetes, sabe? Presos a resultados que não queremos. Quando esse diálogo muda, essas amarras se rompem.
O comportamento se alinha com a nova identidade e as ações começam a fluir, com liberdade, não mais com esforço. A vida simplesmente acompanha a mudança que aconteceu por dentro. Então, depois de tudo isso, a gente volta para aquela questão fundamental do começo, mas agora com uma nova clareza sobre onde mora o verdadeiro poder de criar. Portanto, o ponto central é exatamente este. Não se trata de ficar esperando passivamente que a realidade lá fora mude. A verdade é o exato oposto. A realidade é que está ali, aguardando um novo comando, um novo roteiro interno, para poder se manifestar de acordo com ele. E com isso, a gente termina com uma reflexão. O diálogo que está acontecendo aí na mente, neste exato momento, ele está alinhado com a vida que já existe ou com a vida que se deseja criar? A resposta para essa pergunta não define só o presente, ela define todo o futuro que se desenrola a partir de agora.